Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia. Meu convidado especial aqui, gente! O amor da minha vida! Entramos um pouquinho atrasado e aconteceu um equívoco aqui, gente. Deixa eu contar pra vocês. Nós estávamos aqui. Bom dia, Julia. Bom dia, Júlia. Nós estávamos aqui tentando fazer a live e achando que estava ao vivo. Falei, amor, aperta ali. E ele apertou e, na verdade, assim, nem estava ao vivo. Mas agora nós estamos ao vivo. Bom dia, Silvana. Tudo bem com você, querida? Bom dia, nós estamos dando risada aqui. Eu estava fazendo a live pra ninguém. Nós estávamos fazendo a live, mas não apertamos no botão correto aí. E aí estamos fazendo a live. Falei, amor, vamos olhar aqui, parece que não entrou a live. E aí agora que a gente conseguiu abrir a live. Foi um equívoco, tá? Já oramos, já lemos a palavra, mas a gente vai voltar novamente. Então hoje o nosso devocional vai falar sobre um assunto muito importante, né? Um assunto assim um pouco polêmico para algumas pessoas, mas que é muito importante, é um assunto muito especial, que é sobre o perdão. Oi, maravilhosas, bom dia, Rosângela. Gente, não é assim tão difícil quando você ouve alguém falar, tipo assim, quando alguém faz algo ruim pra você, né, te machuca, te magoa, e você ouve alguém falar bem daquela pessoa, falar que aquela pessoa é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa excelente, boa de conviver, dá vontade de a gente virar assim e falar, peraí, deixa eu te contar o outro lado daquela pessoa, não dá vontade? Mas, gente, na verdade, a gente precisa o quê? Deixar pra lá, né? Deixar pra lá aquela situação, algo que aconteceu que feriu. O porquê que é tão difícil a gente perdoar? Porque a gente continua falando sobre aquilo, pensando, remoendo sobre aquilo que aconteceu. Às vezes aconteceu 5, 10, 15, 20 anos atrás, 50 anos, né? Às vezes já tá aí vovó e fica lembrando, buscando aquela pizza velha lá de anos atrás e remoendo. Por isso fica tão difícil para perdoar, não é verdade? Mas hoje aqui nós vamos, através da palavra, passar para vocês como fica bem fácil, através do entendimento, você ter essa coragem, né, de perdoar, de realmente deixar para lá. E aqui o Joel vai dar continuidade, né? Vou deixar com ele, senão eu acabo falando. Nós vamos compartilhando junto aí, né? Então, a Bíblia nos relata a maior demonstração de perdão, né, que a gente pode encontrar na Bíblia. E em Lucas 23, capítulo 23, verso 34, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando as sortes. Então, nós vemos aqui, né, diante de todo aquele sofrimento que Jesus estava passando, aquela humilhação, acusação falsa, né, calúnia, né, os amigos abandonaram ele, todo aquele sofrimento, Jesus ainda ali pendurado na cruz, ainda fala, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo, né? Então nós vemos que muitas vezes a gente fica guardando coisas, mágoas, né, dos nossos semelhantes, de coisas insignificantes, né? Vendo o que Jesus passou aqui e liberou o perdão, né? Por que a gente muitas vezes guarda mágoa, guarda rancor de coisas tão insignificantes, de palavras que a outra pessoa falou, alguma coisa que chateou a gente não gostou e fica com aquilo amargurando a vida da gente, né? Outra passagem também
que fala muito forte sobre o perdão está em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23. Ali temos a parábola dos 10 talentos, né? 10.000 talentos, no caso. Jesus conta essa parábola. Eu vou ler essa parábola para que a gente possa compreender o que ela nos quer dizer sobre o perdão. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Mateus, ele está lendo agora Mateus, capítulo 18 e o versículo 23. Versículo 23, meninas, se vocês quiserem acompanhar aí na Bíblia de vocês. Bom dia, maravilhosas. Vamos lá. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo ele, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, se lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o Senhor entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um, a seu irmão. Aqui, esse é um dos relatos mais fortes que nos fala sobre o perdão. Amor, você falando sobre talento, aí que a palavra fala sobre, né, um talento, vamos trazer aqui o que é esse talento. Quanto vale um talento na época, assim, quanto valia? Então, um talento, né, naquela época, equivalia a 6.000 denários, né? Então, isso quer dizer o quê? Quanto dia de trabalho? Um denário era equivalente a um dia de serviço. Então, era o pagamento, um denário era o pagamento por o trabalho de um dia. Então, no caso, olha só, um talento era equivalente a 6.000 denários, né? Então, ele devia 10.000 talentos. Então, né, isso, se a gente calcular em dias de serviço, totalizaria um total de 164 milhões de dias de serviço. Nossa, gente. Era uma dívida que jamais ele conseguiria pagar. Impagável, né? Impagável, não teria como ele pagar. Mesmo que ele vivesse eternamente, ele não conseguiria pagar, pois ainda somaria os juros e isso aumentaria infinitamente, né, essa dívida dele. Então, essa é a dívida que nós temos para com Deus. Jesus, ele relatou essa parábola mostrando que a dívida que nós recebemos o perdão para com Deus, né, é uma dívida impagável. Nós jamais, mesmo que nós vivêssemos eternamente, nós não conseguiríamos pagar, né? Mas aqui, quando ele encontra aquele outro conservo dele, o irmão dele, que devia para ele 100 denários, que é o equivalente a 3
meses de trabalho, né? A 100 dias de serviço, no caso, ele não perdoa aquela dívida, né? Recebeu o perdão de uma dívida de 164 milhões de anos e não perdoou uma dívida de 100 dias. Né? No caso, ele devia mais, né? E recebeu o perdão por dever, né? Toda essa fortuna de dias, digamos assim, mas ele não quis perdoar o outro que devia pouco para ele, é isso, né? É uma dívida insignificante em relação à dívida que ele recebeu o perdão, né? E isso tem muito a ver com a gente e Deus, né? Todas as vezes a gente se vê que cometeu erro, pecado, e a gente vai a Deus, Senhor, me perdoa, Pai, eu estou arrependido, e nananã, né? Não é assim? Cometeu algo ali, ai, Senhor, me perdoa. Daí recebe o perdão de Deus. E quando alguém faz algo contra nós, e aí, vamos perdoar, né? E a palavra de Deus aqui é clara em dizer que, tipo assim, eu perdoei, né? Perdoei você por essa dívida tão impagável. E como que você não vai perdoar o outro, né? Se Jesus, ele nos perdoou, ele nos amou de uma forma assim tão sobrenatural, uma forma tão incondicional que nós não merecíamos. E muitas das vezes, o que acontece? Quando se fala em perdão, a pessoa pensa assim, ai, mas é um presente que eu vou dar para o outro se eu perdoar. Alguns falam assim, ai, mas não merece o meu perdão. Querida, ninguém merece. Quem é que merece? Na verdade, eu não merecia Jesus morrer na cruz por me salvar, para perdoar os meus pecados. Eu não merecia. Então, a nossa parte é obedecer a palavra. Jesus, ele é muito claro em dizer pra gente perdoar, né? 70 vezes 7 por dia. Que é isso? Agora imagina não perdoar o ofensor, e como que nós vamos receber o perdão de Deus se nós não perdoamos? É igual a oração do Pai Nosso, né, amor? Sim, na oração do Pai Nosso, né, Jesus, a oração do Pai Nosso está lá, no versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Quer dizer, é condicional. Nós estamos com a nossa boca falando para Deus, Deus, me perdoa só pela metade. Não, Deus, não precisa me perdoar não, porque eu não vou perdoar também minha esposa, porque ela me magoou e eu não vou perdoar não. Quer dizer, então, é uma condição, Deus colocou aqui condicional, né? E ali nós vemos também, naquela parábola que acabamos de ler ali, o versículo 35 fala, assim também o Pai vos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Quer dizer, se você não perdoar o seu irmão, você também não vai ser perdoado por Deus, né? É verdade. Porque é uma condicional. O perdão é uma coisa que Deus ele deixou, é uma ordenança que ele deixou para nós praticarmos. Ou, né, se nós não fizermos, nós não seremos perdoados por Deus, né? A nossa salvação depende de nós, como nós vamos tratar o nosso irmão, se nós vamos perdoar a pessoa que nos ofendeu. Em João 20, verso 23 nos diz, se perdoares os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Aqui em Lucas 6:37, né? Também nos fala outra passagem aqui que nos fala sobre a condição do perdão. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Né? Uau! Então nós vemos que há uma condição, um condicional para a gente ser perdoado por Deus, né? Se nós perdoarmos a quem nos ofendeu. Não importa se é uma pessoa que nos feriu muito, ou um pai, ou a mãe, ou o irmão, ou um amigo, né? Magoou, não importa o tamanho
do mal que te causou, né? A Bíblia nos diz, perdoa. Né? Eu sei que é difícil muitas vezes, a gente, né, pode pensar, mas ele não merece, você não sabe o que ele fez comigo, ele me humilhou, aquela mulher me humilhou diante de todos. Perdoa, né? Ou a gente perdoa, ou a gente não recebe o perdão de Deus. Então, essa é a condição que Deus colocou, deixou para nós, né? Sobre o perdão. Mas, assim, como que a gente consegue perdoar? Né? Às vezes a gente pode perguntar, como que eu consigo perdoar? Eu não consigo liberar o perdão, né? E para que a gente consiga perdoar, a gente precisa deixar o amor de Deus entrar em nosso coração, né? A gente pode ver algumas passagens aqui, em 1 Coríntios, né? Fala sobre 1 Coríntios 13, fala sobre o amor, né? Que o amor, ele... Deixa eu buscar aqui na Bíblia. Aqui. Enquanto o Joel busca, deixa eu só comentar algo. Sempre eu recebo... Eu gosto de postar, gente, coisas assim, de família. Eu sou apaixonada por família, tá? Eu sou apaixonada por casal, sou apaixonada por filhos, mãe, enfim, família, né? E eu sempre compartilho aqui com vocês minhas fotos, às vezes alguma coisa na rotina de casa. Claro, eu compartilho algo bom, né, gente? Mas de vez em quando surgem umas perguntinhas aqui no privado. A sua vida é desse jeito mesmo? Seu casamento é sempre assim? Querida, se eu te contar, você chora, tá? Porque assim, nós temos 23 anos de casado, fizemos agora em dezembro. E eu digo pra você que a pessoa que mais vai te ferir é a pessoa que está aqui do seu lado. Sabia? A pessoa que você mais tem que perdoar é essa pessoa que não tem. Porque essa pessoa, né? Todos os dias. Todos os dias você tem que decidir perdoar, decidir amar. 23 anos de casado não foi só flores. Não, isso aí, viveram felizes para sempre, é conto de fadas, querida. Olha, já teve muitos perrengues que aconteceram entre nós, né, amor? Eu lembro uma vez que o Joel me feriu muito profundamente e a minha decisão era o quê? Era 2 escolhas que eu tinha, tá? Era permanecer no meu casamento, perdoar, olha só, o Instagram até levou o balãozinho aí. Era permanecer no meu casamento, decidir perdoar e amar ainda, né? Ou fugir, entrar em fuga, separar. Era 2 opções, querida. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, né? E eu decidi o quê? A primeira opção. Ficar, permanecer, amar, perdoar, buscar o amor de Deus, esse amor de Deus que o Joel acabou de falar agora, que é o amor incondicional. Porque existe 4 tipos de amor, né? O amor incondicional de Deus, que é o ágape. O amor entre casal, que é o eros, né? O amor filéu, que é o amor de filhos, né? E tem o amor de amigos, que agora eu me esqueci o nome. Então, o que acontece? O amor, quando aconteceu dele me ferir profundamente, a gente tinha 16 anos de casado. Então, assim, eu me decepcionei totalmente com ele, né? E nesse momento, vem turbilhões de pensamentos negativos e na época, assim, eu não tinha muita maturidade na questão de trabalhar os pensamentos, né? Só que eu me recorri, sabe aonde, querida? Aqui, ó, na palavra e na oração. Eu falei, Senhor, eu decido permanecer, eu decido perdoar e eu decido amar. Só que sozinho eu não consigo, eu preciso totalmente de ti, sabe? Chorei, foi dolorido. Mas eu decidi perdoar, e eu decidi amar, e o Senhor, ele foi trabalhando de uma forma tão sobrenatural que hoje eu dou graças a Deus pelo ocorrido. Não pelo que aconteceu, mas pelo fato de ter acontecido algo na minha vida, e eu decidi permanecer, e o Senhor, ele queria trabalhar dentro de mim. É o quê? O meu orgulho, a prepotência, a arrogância,
Tudo isso o Senhor queria trabalhar dentro de mim, querida. Então, assim, não é sobre ele, é sobre eu. É sobre como eu me comporto diante das coisas que surgem para mim. A nossa vida, a palavra de Deus é clara em dizer que no mundo tereis aflição, mas o que tem de bom ânimo não é só o mar de rosa. É através dessas lutas, é através dessas situações difíceis que a gente vai amadurecendo, que a gente vai crescendo em Deus, que a gente vai trabalhando o nosso orgulho, né? Então, quando eu decidi ficar e perdoar e amar de novo, eu tive que fazer o quê? Sair da minha zona de conforto e realmente mostrar para ele que eu perdoei. E aí, nesse processo, foi um processo longo, tá? Não foi de um dia para a noite, mas foi uma cura, né? Libertação, tudo mais que aconteceu em mim. E graças a Deus, hoje a gente tá feliz aqui, né? Através desse perdão, desse amor incondicional do Senhor, Ele restaurou o meu casamento, Ele restaurou a nossa vida, a nossa família. E hoje nós estamos aqui falando para você sobre perdão, né? Queira uma pessoa melhor para falar sobre perdão, aquela uma que deixou ser trabalhada por Deus e perdoou, né? E hoje em dia, assim, aquela época, a gente ficava, eu lembro que às vezes eu ficava até 3 dias sem falar com você, né, amor? Gente, que horror. Imagina. E eu orava ainda, falava, Deus, nananana. Querida, aqui na palavra está dizendo que se a gente não tá bem com o outro, se a gente guarda mágoa, não perdoa, as nossas orações não são atendidas. Resolve eu ficar orando e guardando mágoa do meu marido? É orar em vão, não é verdade? Mas aí o que acontece? O amor incondicional do Senhor, Ele nos faz, é Ele que nos sustenta quando o amor eros, o amor, aquele amor de excitante de casal, sabe? Aquele lá se vai, o amor incondicional do Senhor, se a gente deixar Ele entrar dentro do nosso lar, do nosso coração, né, do nosso casamento, Ele sustenta a gente, o Senhor nos direciona. Amor. Então, em 1 Coríntios ali, ele fala sobre o amor. 1 Coríntios capítulo 13, né? Ele fala sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada, né, adiantaria. O versículo 5 fala: o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor, né? Então, quando a gente tem o amor de Deus dentro do coração da gente, a gente não guarda rancor da outra pessoa. E se a gente não guarda rancor, a gente consegue liberar o perdão, consegue perdoar. Então, ore, busque a Deus, peça a Deus para preencher o coração com o amor, né? Em 1 João 4,18, ele fala que o amor, ele lança fora todo medo, né? No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? Então, o amor, ele expulsa o medo, e aonde tem o amor, o rancor não tem parte, né? Ele não permanece ali. Então, deixe o amor de Deus entrar em seu coração, viva este amor de Deus, ame o seu irmão, ame aquele que te ofendeu, Jesus falou, ore pelos seus inimigos, né? Por mais que a pessoa te magoou, te maltratou, ore por ele, abençoa, libere o perdão, né? Liga para essa pessoa, procura, se você, né, mora longe, liga para ela, se mora perto, vá até ela, libera o perdão para essa pessoa que te ofendeu, que te maltratou. E você vai ver que não é essa pessoa que está sofrendo. Quem está sofrendo esse perdão é você que está ali amargurado, com a vida, né, triste, muitas vezes sofrendo por causa de um perdão que você não libera. Libera o perdão e você vai ver que as coisas vão melhorar na sua vida. Não é ela que merece ser perdoada, querida. É você que merece ser livre. Porque enquanto você fica segurando essa mágoa, isso aí vai gerando o quê? Uma fortaleza dentro de você.
E quem faz mal só pra você. Aquela pessoa, às vezes, ela não tá nem sabendo o que tá acontecendo dentro do teu coração. Ela tá vivendo a vida dela feliz, contente. E você fica aí guardando. Ai, gente, sabe? Alimentando aquele sentimento, aquela mágoa. E olha, uma das coisas que mata a mágoa, o rancor, tá? E uma das coisas que cura é o amor, a felicidade. Querida, então, o perdão. Então, escolha ser feliz, escolha amar. Se você não consegue, porque realmente é difícil logo no início, ainda mais dependendo da intensidade da dor, da ferida. Mas assim, você tem uma decisão. A decisão está nas tuas mãos. E se você decidir obedecer a palavra de Deus, Deus diz para nós perdoar. Então, querida, é apenas obedecer. Se você tiver a atitude de obediência e pedir para Deus, Ele vai te ajudar. Com certeza Ele vai te ajudar. Se a pessoa... Tá? Porque você tem o livre-arbítrio, né? E Deus, Ele conhece o teu coração. Fala, Senhor, de mim eu não consigo, mas me ajuda. E eu decido perdoar e eu decido amar. E se o Senhor falar para você, vai lá e faz algo assim para essa pessoa. Furou o pneu do carro dela, você sabe, quer dar uma carona para ela. Vai lá, faça isso, querida, porque isso aí quebra o teu orgulho, tá? Isso aí, você se humilha através disso aí. E a humilhação, ela traz o quê? A sabedoria. Tá? Ela te deixa humilde e ela te traz a sabedoria. Se não perdoa, não tem nem como orar o Pai Nosso, né? Não tem como. Como que vai falar? Senhor, perdoa-me como eu não perdoo. É verdade. E é um processo, querida. Entenda que é um processo. Vai doer? Vai doer. Vai chorar? Vai chorar. Mas é um processo a ser percorrido, assim, que depois você olha pra trás assim e fala assim, nossa, mas como eu consegui perdoar? Como eu consegui... Né? Agora, conviver, ninguém é obrigado a conviver com ninguém, né? Mas a partir do momento que você decide perdoar e amar, você pode até conviver com aquela pessoa de uma forma assim, educada, né? Porque quando acontece de um ferir o outro é porque faltou o quê? O respeito, né? Então, assim, procurar voltar o respeito e amar, simplesmente amar. Também isso não quer dizer que tem que ficar lambendo toda hora, né, amor? Ficar abraçando, falando que ama toda hora, mas não se respeitar, né? Tipo, uma pessoa que, né, de repente a pessoa era muito amiga, te magoou e você ficou com ódio, com raiva, né? Uma pessoa que era muito amigo seu. E, tipo, não quer dizer que você precisa voltar àquela amizade como era antes, tipo, entendeu? A ter tudo, mas, tipo, não ter aquele ódio daquela pessoa, aquela mágoa, tipo, libera essa pessoa, vai até ela, né? Eu sei que muitas vezes não vai ser a mesma coisa, né? Mas você, quando vinha aquele lembrar daquilo, não vai mais te doer, não vai mais ter aquele sentimento, aquela dor dentro de você, daquela mágoa que aquela pessoa causou. Com exceção ao cônjuge, né, querida? Porque o cônjuge a gente tem que viver, tem que amar, tem que expressar o amor, o carinho e sabe, apaixonar novamente. Regar a plantinha do amor novamente. Falar, Deus, eu decido amar todos os dias o meu marido. Eu falo isso todas as manhãs. Eu decido amar o meu marido, respeitar, honrar ele todos os dias. Eu decido, a decisão ela está em tuas mãos. A decisão ela está em minhas mãos. Deus ele deixou o livre-arbítrio para isso. Então eu decido e aí eu vou alimentando aquele amor cada dia mais. Eu vou me apaixonando novamente por ele porque é a pessoa que eu escolhi para viver comigo, é a pessoa que Deus colocou junto comigo. Então eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ter relação sexual com certeza, né, com ele, porque é o meu amor, é o amor da minha vida. E querida, não deixe jamais, né, o inimigo agir na tua vida, porque é ele que fica batendo palminha quando você fica guardando rancor, não perdoa, é ele que ganha, tá? Então assim, faça diferente, faça aquilo que a palavra de Deus ordena, né, em obediência à palavra. Quantas vezes eu chorando, eu falava assim, Senhor, tá bom, eu vou fazer por obediência a Ti. Eu falava assim, não porque eu queria, mas é por obediência. E é isso aí. E quem ganha é vocês.
e que ganha o reino de Deus, né? E é você. É verdade? É, isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Tranquilo. Queridas, olha, passou um pouquinho mais das 7 hoje, mas assim, né, houve um equívoco aí no início. Amanhã voltaremos com a live. Você vai estar aqui comigo, amor? Eu prometo estar com vocês, tá? De segunda a sexta. E vamos começar. Hoje eu comecei já com o propósito de jejum, tá? Meu propósito é sem açúcar, tá bom? Porque o açúcar é um gatilho, um alimento gatilho pra mim e é algo que eu tenho que estar combatendo cada dia mais, né? E eu sinto assim de realmente tirar ele por um tempo aqui. Vamos fazer um propósito de 40 dias, tá? Vocês estão comigo aí? E aí você estipula, né, qual o alimento que você vai tirar durante esses 40 dias e fala com o Senhor, faz esse propósito com o Senhor, querida. Porque muitas das vezes você vai ser tentada a comer algo que você retirou durante esse jejum. Só que fala com o Senhor, Deus, me ajuda, Pai. Eu sozinha não consigo, vou me comprometer contigo de tirar esse alimento tantos dias, né? E o Senhor, Ele te ajuda. Ele te ajuda. Uma das frases que eu sempre falo quando eu retiro, né, algum alimento assim e aparece, né, uma tentação, nossa, é aniversário, é isso, é aquilo. Eu falo, Deus é mais na minha vida. O Senhor é mais importante para mim do que esse alimento. Esse prazer que eu vou sentir Isso. ao comer esse alimento. E daí isso fortalece. Eu preciso mais de Deus do que de me alimentar com esse alimento ou com essa coisa. Quantos de vocês aí que tem um desafio, assim, quando tá fazendo o jejum e vem aquela tentação, assim, no início, principalmente no início é bem difícil, né, querida? Só que o Senhor, Ele nos ajuda. Ele ajuda, ainda mais quando a gente se posiciona, igual você tá aqui, posicionada realmente a fazer algo pro Senhor, a se dedicar em aprender cada dia mais, querida, Ele vai te honrar, tá? E olha, é o sobrenatural de Deus que acontece no final aí desse jejum. Olha, você vai contar muitas vitórias, muitas bênçãos mesmo que o Senhor concedeu através, né, de você se posicionar, tá bom? Beijo pra vocês e amanhã nós estamos aqui às 6h27, tá? De segunda a sexta. Ficar com Deus. Deus abençoe. Amém.